Seja bem-vinda, Miriam. Graças a Deus, tudo certo. Miriam já. Obrigada. Miriam, boa tarde. Até que boa tarde. Boa tarde, entrei, estava difícil. Um prazer contar com você. Um prazer estar com vocês. Rinailda agora. Ela aí. Enfim, Miriam Alves. Agradecer também a Márcia Cambeba, foi uma participação lindíssima. Então, saímos aí dos povos originários e entramos em outros povos não originários, mas importantíssimos para a gente compreender, né, quem nós somos. Então, vou apresentar a Miriam Alves. Miriam, a gente tem aí um tempo, Miriam, a gente vai ficar até às 17, a gente está em 16h30, 17h30 no máximo, né, Carla? Para a gente poder conversar. A gente tem, a gente vai fazer uma dinâmica diferente que da de Márcia. Eu vou dar um espaço maior para a Miriam falar e tenho algumas perguntas para fazer para ela. Então, Miriam Alves, que vai trazer aí a palestra Resistências de Mulheres Negras na Literatura, é escritora, né, poetisa, poeta, militante do movimento negro em relação à literatura negra também. Nasceu em São Paulo, é assistente social, professora, escritora. Começou a escrever muito cedo, aos 11 anos. Na década de 80, ela integra o coletivo Quilombo Hoje, né, de literatura. E, junto com esse coletivo, ela entrou na produção, né, com a publicação dos Cadernos Negros, já em 82. O primeiro livro que ela publica é Momentos de Busca, de forma, né, independente e alternativa, como sempre, ela vai falar um pouco sobre isso, né? De lá para cá, ela tem participado, inclusive, em coletâneas, né, publicações fora do Brasil. Em 85, ela lança um livro de poema emblemático, né? Fiz uma leitura sobre isso, Estrelas no Dedo, e que ela traz esse lirismo, né, da mulher negra, trazendo também esse embate que o povo negro ainda precisa fazer na sociedade brasileira. Em 2015 e 2019, Miriam lança 2 romances, um de 2015 e outro de 2019. O de 2015 é O Bará, Na Trilha do Vento. É um projeto muito bacana que traz a história de uma família afrodescendente. Tive o prazer de ler e fiquei encantada. E o mais recente, 2009, Maréia, lançado pela Malê, está aí também na roda para ser conhecido por nós, né? É também autora de ensaios sobre literatura afro-brasileira e afro-feminina, né? E Miriam Alves veio aqui trazer sua trajetória, trazer também um pouco do que a gente vem discutindo sobre resistência, né, Carlos? E a gente trouxe aí a palavra resistência, que eu acho que é uma coisa que nos traduz bem, porque a gente não só resiste, mas reexiste através da literatura, da militância, do que a gente se propuser a criar. É sempre uma forma de existir novamente. Então, eu estava querendo ler uma poesia sua do Profundanças, mas eu vou te passar a palavra, vou te dar um tempo aí falando, e depois eu volto lendo uma poesia sua para a gente começar. Por favor, leia a poesia. É porque eu estou sem óculos e enxergando quase nada, viu? Aí você passou para mim para pegar o óculos? É isso. Então tá. Tá bom, Renaída. Eu vou te tirar dessa. Achou óculos? Achei, mas vai ficar difícil. Comece que eu volto. Me tira dessa saia justa. Eu vou te tirar dessa saia justa. Primeiro, boa tarde a todas. Eu estou vendo todas, mas todo deve ter um todo também. Eu estou muito feliz assim pelo convite de vocês, que foi feito pela Renaílda, uma querida. A gente se encontrou eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, a gente se encontrou na Bahia pela primeira vez, mas assim foi como amigas de infâncias, né? E assim, e o tema é um tema bastante extenso. Ela me deu aqui
a gente conversou mais ou menos o formato, eu vou ver se eu falo mais ou menos uns 20 minutos e deixar que a Renilda faça as perguntas, as pessoas façam as perguntas. Eu funciono mais com provocação, sabe? Eu fico mais à vontade. Porque se me deixar falar, eu falo 3 horas seguidas e ninguém me corta. Esse é um dos meus problemas básicos, né? Então, o tema é interessante. Então, eu gostaria de começar com a literatura negra brasileira, né? Que é onde eu me engajo, é onde eu engajo a minha literatura, o que isso representa e o que isso quer dizer. Então, nós partimos de um marco histórico datado de 1978, eu parto deste lugar para contar isso, mas não só, porque a nossa história de escrita negra vem de muito antes, né? Vem de Firmina, vem de Alta, vem de várias outras mulheres e homens negros, né? Dentro da história literária do Brasil, mas essa história literária do Brasil que negros escrevem são invisibilizadas. Por que é invisibilizada? Aparece um ou outro dentro do que se chama cânone, e eu chamo cânone oficial, porque a escrita não seria só essa escrita oficial, que exclui desse seu cânone as palavras e as pessoas que não são consideradas como dignas de pautear isso, de estar nesse cânone. E, normalmente, são designadas como pequena literatura, literatura mal feita, como disseram de Lima Barreto, e por diante. O que acontece nesse cânone é que existe a prática de pensar, que até hoje existe isso. A prática de pensar alguns desses escritores e escritoras, mais escritores, né, historicamente falando, e escritoras negras, para dizer aquela história que a gente conhece do nosso racismo estrutural, de que não tem racismo porque, olha lá, tem um negro ali. E um desses muitos, né, poucos, pensados é o Machado e outros tantos. Atualmente, em 1978, quando eu chego no grupo, no movimento literário de literatura negra, que eu chamo de movimento literário, que ele surgiu no seio, né, surgiu dentro da movimentação do movimento negro unificado contra a discriminação racial, esse era todo o nome do movimento negro. Então, dentro dessa efervescência, na época, surge também um movimento literário de literatura negra. Esses escritores e escritoras faziam parte de toda aquela movimentação e surge neste arcabouço histórico Cadernos Negros. Quem não conhece Caderno Negro? Então, todo mundo conhece? Então, surge Cadernos Negros em 1978. Eu estou aqui com um deles. Aí, que a proposta desse Caderno Negro era exatamente trazer para a literatura, o negro, a negra, enquanto protagonista, o nosso cognitivo e as nossas emoções. Aí algumas pessoas, quando eu dizia isso, em algumas palestras, perguntavam, as emoções de vocês são diferentes das nossas? Não. São emoções humanas como de qualquer um. Eu estou falando de literatura. Como que estas emoções, como que esta vida, como que esta história é colocada dentro da poesia e dentro da ficção. E eu passei de lá para cá a chamar de literatura dos brancos. O que era chamado de literatura universal, na verdade, ela não era universal. Ela era exatamente particularizada. Ela fazia um recorte, e era toda voltada, e é ainda até hoje, toda voltada para aspectos
tanto estéticos das personagens, como de colocação, voltada para toda uma estética branca, toda uma estética europeia, né? Desconsiderando as outras todas estéticas. E dentro desta literatura, a personagem negra, a história de vida negra como eu sou escritora, posso usar era usada como âncora ou como escada para a personagem branca, e esse personagem negro sempre, dentro da história, ele era o pobre, o preto, o ladrão, e que servia como escada para, eu sempre brinco, né, a sinhazinha, pálida, na janela, escrevendo para o seu amado. Então, quando nós chegamos em 78, já existiam escritores negros naquela efervescência, e Cadernos Negros foi só a aglutinação disso. Em torno de Caderno Negro surgiram várias coisas. Primeiro, a gente fez vários encontros de escritores e fizemos também discussões, que a gente se reunia na casa de um, na casa do outro, passávamos domingo inteiro discutindo literatura, né? A gente fazia oficinas, mas não tinha esse nome, a gente elegia um livro, né? Ou de brancos ou de negros, para ler e discutir e conversar sobre aquilo. Como que aquilo nos referenciava, ou como não nos referenciava, como que nós estávamos ali e como nós não estávamos ali. Isso se tratando da literatura dos brancos. Na literatura de autoria negra, de Machado, de Lima Barreto, como que eles colocavam a nossa vida ali, as personagens negras, as emoções, os sentimentos, e também lendo toda a questão de época, como que eles sobreviveram ou não. Se pegar Lima Barreto, ele não sobreviveu, né? Ele morreu cedo, louco e tal. E Machado, exatamente, eles eram da mesma época, era o oposto disso, ele conseguiu fazer várias coisas, esse tipo de literatura. Nessa efervescência, nós estamos agora com 42 anos de Cadernos Negros. Em torno disso surgiram várias coisas, né? E uma delas é a literatura negra feminina. Eu não posso contar 42 anos de história em 30 minutos, né? Senão vou ter que rolar o filme aqui. Aí, assim, então vai ser curtinho. Aí eu vou cortar e vou falar do tema. Eu só quis situar, né, da onde isso surgiu, e que, por exemplo, chama atualmente na academia, nos chamam de literatura afro-brasileira. Eu não gosto desse tema, eu não acho legal. Eu acho que essa literatura é literatura negra mesmo, porque a partir do momento que fala literatura afro-brasileira, eu contei 5 minutos de um movimento literário. Está desconsiderando todo esse movimento literário e dando um nome acadêmico a isso, que tira, que neutraliza, não localiza isso, e coloca tudo num balaio só. E eu costumo dizer nas minhas palestras o seguinte: no Brasil, nos tornaram negro. E é neste lugar de negro que eu faço a minha literatura é negra. E eu não estou ao bel prazer de dizer, não, agora vocês não são mais negros, agora vocês são afro. Amanhã eu não sou mais afro, eu sou o quê? Então, a partir do momento que a gente... Você achou, né, Marcelo? Você achou legal isso aí. A partir do momento que nos tornaram negro, e a gente fez desse lugar de negro, porque nos tornaram negro escravo, nós fizemos esse lugar de negro, nós não tínhamos como nos referenciar de uma outra forma, porque todas as condições, as amarras, tudo foi cortado, e são 3 séculos de corte cultural de um
de todo um continente. Então, o que foi tornado negro aqui teve que se religar, se reinventar, e por isso eu sou este lugar. E quando eu falo da minha literatura, a nossa literatura essa literatura de 1978 para cá, chama literatura negra. O Kut fala negro brasileira, e eu falo literatura negra, que foi quando ele teorizou no livro dele, ele chamou de negro brasileiro, explicou por quê. Eu prefiro até negro brasileira do que afro-brasileira. Porque você, se for estudar a literatura que nós, os negros, estamos fazendo, sem considerar essa história, está de novo nos negando o quê? A consequência daquilo que nós fazemos. Fazer cadernos negros, fazer literatura negra, não foi assim, agora eu quero escrever. Foram discussões de estéticas, discussões de texto, do seu próprio texto, foi tirar várias questões de preconceito que estava dentro da gente mesmo, e até hoje a gente faz isso. Porque quando quando a literatura negra passa a ir para o cânone do Brasil, porque no exterior já estava há muito tempo, aí passa assim, não, literatura tem que ter. Literatura, agora não. Antes não existia, né? Lá na década que eu comecei, 78, 80, não existia. Literatura é universal, vocês estão querendo implantar o preconceito, querem acabar com a democracia racial. Já passaram 40 anos, descobriu que tudo isso era uma falácia. Então, a nossa existência e o nosso trabalho, os nossos livros, pelo menos academicamente, atualmente o mercado também o mercado editorial dos brancos está vendo também, não dá para ser negado, mas não dá para ser negado, então vamos regrar. Então vem todo um regramento que é exterior ao surgimento disso. E esse regramento é o seguinte, não, a literatura negra tem que ter escravidão, tem que ter dor, tem que ter fome, tem que ter favela, tem que ter isso. Se não tiver, não é literatura negra. Por isso que eu escrevi Bará, que é um lugar, é um outro lugar. O que, quando dá esse regramento, me tira do lugar da literatura, certo? Porque literatura é tudo. Literatura é o seu cognitivo, literatura é a sua visão de mundo, literatura é o seu lugar de sonhar, literatura é o seu lugar de protestar, literatura é o seu lugar de inventar mundos, e não só de retratar o mundo, é de inventar mundos, de inventar lugares, de ser, de não ser, de amar, de odiar, mil coisas. Agora, voltando para a literatura eu queria falar isso para falar da literatura da mulher. O Dailton, já falei para você, minha querida, corta, porque senão eu vou nessa metralhadora até amanhã, tá? Não, está ótimo. Aí, assim... Você falou pouco tempo ainda, calma. Eu estou olhando aqui, eu esqueci de... Importante dizer que Miriam tem muito o que dizer, porque a trajetória realmente é maravilhosa, é enorme, é potente, é extensa. Miriam não foi chamada aqui à toa por amizade apenas, porque gosta de Miriam, porque gosta de ler o que Miriam faz. Porque Miriam tem uma representatividade e uma trajetória na literatura que ela chama de literatura negro-brasileira ou literatura negra. Eu acho isso importante, inclusive para trazer outros lugares dessa literatura, de mulher poder falar de amor, de mulher poder falar de seus desejos, de trazer uma família negra com outras perspectivas, de classe média, como em Bará. Eu acho isso bacana. Então, Miriam não vem só porque a gente participou junto de uma antologia. Miriam vem porque tem uma história. São 42 anos, se a gente for pensar só nos cadernos negros, né, Miriam? E você está lá logo no início, ali, 83 e tal. Então, assim, você pode falar um pouco mais. Tem alguma... já poderia ler a poesia agora. Eu baixei no computador, o celular estava impossível. Me dá um fôlego a mim e aos ouvidos dos ouvintes. Eu ia receber você com essa poesia para que, né, Odoiá abrisse aí os nossos caminhos.
É aquela que você fala gira e gira nessa gira. Está em Profundanças 2. Chorei, choro lindo e pleno. Saber, sabedoria, sussurrada no tempo. Chorei ao saber, brisa e furacão. Emanados na mesma moeda, mesmo tempo, mesma idade. Chorei ao saber, princípio e fim. Finaliza e principia, mesmo lugar. Levantei a mão, em leque que gira. Gira, gira e gira. Eparrei. Cheguei lá, né? Então, Miriam é essa mulher do vento, essa mulher das trovoadas, e ela pode falar um pouco disso, né? Miriam, eu queria te perguntar um pouco também sobre o que estão se chamando hoje de coletivos, que as mulheres realmente é um fenômeno, de muitas mulheres se unindo para produzir, para publicar, que eu acho que uma das brigas maiores é encontrar o mercado editorial, né? Muitas estão encontrando, mas assim, tem uma infinidade de mulheres que não encontraram esse lugar no espaço, né, do mercado editorial. Aí eu queria que você falasse um pouco disso também, dessa explosão de mulheres. O que aconteceu aí, Miriam? Para você, não foi assim, claro, porque você encontrou ainda, né? Teve que desbravar muita mata, que não estava aberto, não tinha caminho aberto. Vocês abriram realmente esses caminhos. Mas hoje você dialoga com esses coletivos, você fala com essas meninas, eu quero saber o que é que você pensa disso hoje. Sim, eu falo com essas meninas e nós tivemos, está tendo, eu estou brincando assim, será que depois haverá vida depois das lives, né? Porque eu tive Esperamos. Eu tive numa live outro dia que a gente estava falando isso, e eu vi numa live das minhas queridas, as meninas, as escritoras de agora, as escritoras negras e tal, e mais tarde a gente vai bater um papo para ver como é que a gente rola algumas coisas também, aí já não é uma live pública, é uma live íntima, então haverá vida depois das lives. Então, veja bem, Odailton, na sua pergunta tem várias coisas, eu vou tentar uma. O romper, na verdade, a gente não rompeu, a gente continuou uma caminhada, porque tem o livro da Fernanda Miranda, que é Silêncio Prescritos, que ela faz um levantamento dos romances, né? E ela vem de Firmina até Conceição Evaristo. Então, ela descobre várias romancistas negras, né? E traz todo é a tese de doutorado dela, levou 4 anos, e ela diz, olha, eu parei em Conceição Evaristo porque quando eu comecei tinha isso, agora tem tantos. E eu converso com Fernanda, também é uma das queridas que a gente conversa muito. Então, assim, a gente já vai para os botecos, toma cerveja, fala de literatura, agora não mais, né? E aí vamos esperar passar. Então, assim, então não houve um cavar espaço, o espaço está aí. O que existe é o seguinte, é uma invisibilização, é diferente, né? A primeira romancista negra demorou para ser resgatada agora no século XX e XXI, que é a Firmina. Então, está naquela conversa primeira que eu falei, né? Existe não é nenhum apagamento, é uma invisibilização. Atualmente, as pessoas falam assim, vocês falam para as bolhas, porque eu acho que sempre se falou para as bolhas, certo? O mercado editorial, que eu chamo mercado editorial do branco, é uma bolha. É um mercado com as suas... com o seu regramento, que não permite sair desse regramento. Quando nós chegamos com os nossos livros, a gente acreditando na democracia racial, a gente tentou esse mercado. E esse mercado dizia que os nossos livros, nossos trabalhos não eram trabalhos, não eram poema, não era isso, não era aquilo, e que também não estava na linha editorial. Até hoje falo. E aí a Esmeralda Ribeiro, que é uma das coordenadoras de Caderno Negro, diz assim, nós fomos para casa chorar? Não.
Nós fizemos o nosso caminho, nós fizemos Caderno Negro, 42 anos, fizemos Leitores. Assim, fala 42 anos, vamos botar esse número, são 42 mil livros. Se pegar, pegar 10 escritores que fizeram, 10 que são mais, também carreira solo, são mais 10 mil livros. Eu fiz uma projeção, dá mais ou menos uns 80 mil. Eu não projetei todos os individuais, ou todos que participaram do processo e que fizeram também carreira solo, que são 1000 livros. Dá mais ou menos 90 mil livros. Então, assim, existe um mercado que foi feito, um mercado que foi aberto, um mercado desconsiderado pelo mercado editorial dos brancos, porque é uma bolha. É a bolha que faz a Flip, é a bolha que faz os convênios para mandar os livros para as universidades, para ser livro didático ou paradidático que as escolas compram. Então, existe todo um mercado estrutural, que é o mercado cultural branco. E os outros são os periféricos. Eu não gosto disso, eu não sou periférica. Eu sou o meu mercado, eu brinco, eu sou o meu mercado negro. Né? Miriam, e a gente faz. Tem uma pergunta que vai bem nessa direção. Não, peraí, só terminar. A gente fez leitores, a gente fez leitores e a gente fez mercado. Nós quebramos 2 paradigmas. Primeiro, negro não lê. Já que negro não lê, negro não escreve. Entrando na questão das mulheres, quando organizei uma antologia de mulheres negras que saiu nos Estados Unidos, isso foi em 80, 90, assim, chama Infinós, Finaliwos. Eu fiz um levantamento, na época, de 45 poetas negras, a maioria em cadernos negros, e as outras faziam seus próprios livros e deixavam numa livraria negra que tinha no Bexiga, e o rapaz me deu, o Márcio Damasio, me deu os livros quando eu falei para ele que eu estava fazendo essa pesquisa. Então, lá em 90 tinha 45. E nós mesmo, em questão das mulheres, é quase que igual à questão dos negros, por exemplo, é uma proporção dos negros para a literatura dos brancos. A escrita da mulher negra é uma proporção parecida para a literatura dos negros na questão da visibilidade. Qual? Nós estávamos lá, estava todas nós lá, escrevendo, fazendo, militando, que não sei o quê. Só que é o seguinte, existia uma invisibilização dessa especificidade, dessa escrita. Quando a Esmeralda Ribeiro levanta a lebre num dos encontros de escritores, no primeiro encontro, que está aqui, nesse livro, e esse livro está na minha página, a escritora Miriam Alves, e é um primeiro encontro de poetas e ficcionistas negros do brasileiro, São Paulo, setembro de 1985. Nosso encontro. Esse livro saiu em 1987. Como ele está esgotado e estava na estante virtual por R$300, PDF, porque só eu sei como é que fizemos esse livro aqui. Nós entramos de noite na imprensa oficial do Estado e tiramos por debaixo do pano. Então, aí ele está por R$300 nas coisas, você acha? Aí essas coisas de preto, essas coisas de quilombo, né? Então, empresa oficial não é pública, pública não é nossa. Então, aí foi o que nós brincamos na época. Aí, assim, então, quando a Esmeralda levanta isso, e num texto que está nesse livro, assim, cadê minhas irmãs? Aquilo me incomoda, e eu começo a procurar, e eu descubro, e a gente começa a fazer essa discussão dentro do movimento literário de escritores, e a gente cai com aquela coisa que é estrutural, né, também. Mas não, a luta é geral, né? Vamos agora, o nosso inimigo é um só, né? A luta é geral, a gente vai dividir e tal. E aí, mas nós brigamos assim mesmo e continuávamos, mas também
que eu estava conversando com a Esmeralda e com o Márcio numa live, o seguinte, essa vivência nos amadureceu enquanto escritores e pessoas também. E a gente fez vários experimentos de horizontalidade dentro desse grupo. Então, não era só assim, não, a luta é geral. Não, a gente discutia, não é geral, não é isso, não é aquilo. Por que você manda eu e a Esmeralda fazer café? Vamos fazer um rodízio de café, aí fazíamos um quadradinho de café, assim, não vamos numa casa de um só, porque um morava no centro da cidade, outro morava a 2h30 dali. Então, vamos na casa, a reunião vai ser 2h30 na casa do cara, que era o Obi. Outra vai ser da casa da Miriam, que é 1h30. Então, a gente horizontalizou também para entender os lugares que nós estávamos. E só um parênteses, éramos todos universitários. Nós somos a primeira geração de universitários negros que pagamos a universidade. Então, o movimento negro, a maioria do movimento negro eram universitários, alguns de USP e outros de outras universidades pagas na época, que foi um fenômeno político, né? A indústria das escolas começou ali. Então, assim, nesse momento em que a gente levanta 45 escritoras, aí eu já estava estressada também, já estava ficando doente, porque eu sou intensa demais, e tinha tido filhos, né? Então, vamos para casa cuidar de filho. Não existe horizontalidade na sociedade, só no grupo que existia. Aí, assim, aí eu fiz esse livro, e ninguém quis publicar, e esse livro eu acabei dando para uma pesquisadora americana em coautoria, que acabou saindo lá, né? E ela não fez a pesquisa, quem fez fui eu fiz o livro. Mas aí saiu coautoria lá, e foi utilizada em 12 universidades lá como livro de base, e eu tinha alguns retornos dizendo que depois de Carolina Maria de Jesus, aquele era o primeiro livro de mulheres negras no Brasil que eles tinham conhecimento, entendeu? E eu achava isso demais, né? Demais. E aí eu fui para vários encontros de caribenhas, mulheres negras caribenhas e tal, e levamos Porque uma das coisas que a gente tirou no grupo, e até hoje, depois de 40 anos, eu não estou mais no grupo, mas a gente tem, a Conceição faz isso. A Conceição não era do grupo, Conceição chegou depois, 10 anos depois, chegou na caminhada. Mas é assim, quando a gente é convidado para algum lugar, a gente não vai sozinho, a gente leva os nossos. Não é levar os nossos, assim, vamos fretar o avião e levar os nossos, a gente leva as palavras dos nossos, a gente leva o trabalho dos nossos, a gente leva a história das nossas, entendeu? Então, é diferente da questão de dizer, não, eu estou aqui porque eu sou... eu vim aqui, eu fui para a Áustria porque eu sou melhor que fulano. É um outro processo, você vai e leva o outro, que é a história da pinçada, né? Porque aqui nesse livro tem uma fala do Arnaldo Xavier, que morreu, um dos escritores, que dizia: o que estamos fazendo é revolução. Quando os brancos perceberem, vão tentar nos pinçar. A partir do momento que nos pinçarem, vai arrefecer a nossa luta, né? E aí tinha umas coisas assim, que a gente dizia, eu não estou para dar minha carapinha para branco passar a mão e dizer que eu sou negro da Casa Grande, né? Então tinha umas conversas assim. E, na época, a gente não tinha resposta para isso, mas a resposta foi amadurecendo no sentido, a minha luta vem de longe, eu não me fiz sozinho. Você pode perceber que essa fala está na fala da Conceição o tempo todo. Que eu sei que estou aqui é para provar que a regra é perversa, né? Então, essa fala... Pode cortar. É nesse sentido que eu queria voltar, quando você falou da bolha. A bolha do mercado editorial, a bolha da universidade, dos encontros literários,
que vai justamente fazer né, vai constituir ali um nome na literatura, uma antologia dos preferidos, e na história da literatura brasileira foram os brancos. Mas é aí que eu insisto, que a partir do aquilombamento de vocês, né, de 80 para cá, vocês abriram, sim, essa trincheira, por quê? Porque vocês atuaram no coletivo, entendeu, Miriam? Enquanto que a Maria Firmina, a própria Carolina, Maria, estavam, né anteriores e que estão do nosso lado. Eu não ando só ando em boa companhia, né? Mas aí tem quando vocês pegar o começo da conversa antes das perguntas, que é o seguinte, qual é o diferencial desta literatura que nós estamos fazendo, desse movimento, por que eu chamo de movimento literário? O diferencial está exatamente aí, que eu falo, negro escrevendo não é novidade, preste atenção na história e veja. Então, a literatura negra brasileira não inventou escritores, eles estavam aí, aglutinou e aquilombou, é diferente. O Carolina Maria de Jesus, Firmina, Machado, Lima, Lino, o Cruz e Souza e outros tantos aí, que eu for levantar aqui, vai dar um monte, aí vai dar pelo menos uns 15, mas a diferença é que eles estavam sozinhos. Eu tenho uma palestra que eu dou, que eu dei também nos Estados Unidos, que eu dei em Brasília, que tem um mapa do Brasil em branco, com uns pontos pretos, para dizer como que é essa literatura universal brasileira. Então, assim, uns pontos pretos. Eu falava, é um mapa branco, a literatura, com algumas cabeças de negro, e eu gosto de falar isso, porque a cabeça de negro é uma terminologia que tem vários sentidos, né? É bem poético, para o que eu posso usar. Depois de 1978, eu utilizo não deixei a mão aqui. Mas eu utilizo um mapa do Brasil cheio de pontos de cabeças de negro em todo o Brasil. O que aconteceu de lá para cá? E depois eu junto todas elas e tal, eu faço um PowerPoint disso, e dizendo, a diferença é exatamente que existia, assim, nem sei se era tentativa, mas, assim, a tentativa de inserção naquele mercado, daquele mapa branco, e aquele mapa branco, ele absorve, assim como ele absorveu o Machado, o branqueando. E assim como absorveu Cruz e Souza, dizendo, eu aprendi Cruz e Souza assim, que ele escrevia porque ele queria ser branco. Isso. Né? Então, você não é negro, você não é branco, não posso te negar, mas você é branco, é alguma coisa para você ser escritor, você não pode ser negro. E a Carolina Maria de Jesus, você é um fenômeno, você é uma favelada que escreve. Então, tem uma absorção aí, né? Então, quando eu falo uma invisibilização, porque, assim, não existia só Carolina Maria de Jesus escrevendo naquele momento. Existia, tem um livro meu aqui, que eu faço um apanhado disso, existia todo um movimento negro ali mesmo em São Paulo, e na qual a Carolina de Jesus foi, que era o movimento dos bailes, Aristocrata Clube, e vários lugares. Ela conheceu Oswaldo de Camargo, então tinha uma efervescência ali. Mas por que você pinça aquele e invisibilia, é isso aí, os outros? Não há um apagamento, porque ninguém me apaga, só isso. Ninguém me apaga. Tá? Eu fico na minha bolha fazendo o meu slam. Eu não estou apagada. Eu posso ser pinçada para falar na Fátima Bernardes. E aí, quando eu voltar, os meus pares vão achar que eu estou fresca. Né? Então,
Ah, ele apareceu na Globo, tá fresca agora, não quer mais falar com a gente. Então, porque aconteceu comigo quando eu fui para os Estados Unidos, né? Aí você volta, não, você tem que explicar que não sabe, você não está usando os irmãos como escada, né? Duvido se Conceição Evaristo não passou por alguns problemas parecidos, sabe? E com aquela... Eu estou aqui em Maricá, aqui, eu não posso visitá-la aqui, ela está aqui do lado. Então, assim, para a gente poder conversar sobre isso, porque e por isso que é aquela questão de pensar, apagar, invisibilizar. São diferentes, né? Sim, você não me apaga. Isso. Alguém apagou Firmina? Apagou, apaga você. Invisibilizou, mas ela ressurge séculos depois, sabe? Resgatada primeiro pela Constância Duarte, depois pelo próprio professor Eduardo Oliveira, e agora, lindamente, pela Fernanda Miranda, entendeu? Que faz uma leitura, e outros tantos. Carolina de Jesus. Tem gente resgatando Carolina de Jesus, não como a favelada fenômeno que escreveu, e sim como escritora. Ela tinha uma proposta, ela tinha um projeto de escrita. Se pega... Eu tenho uma amiga minha aqui do Rio de Janeiro, que é amiga da Vera, e elas estão fazendo um trabalho longo sobre isso, e quando eu vou lá para conversar, elas me mostram algumas coisas assim, de como que ela tinha uma proposta. Ela não era assim, não foi um fenômeno. Só para pegar o gancho do fenômeno, né? Então, por isso que eu faço literatura negra brasileira, movimento literário. Eu não sou fenômeno, eu sou pensamento, eu sou consequência, porque no momento que você tira da minha forma de atuação uma consequência, uma intenção, você me trata como um fenômeno. E aí, de novo, voltando a Conceição Evaristo, ela fala que você fica reforçando a questão da meritocracia, e isto é perverso. Então, isso é perverso. Então, esse regramento... Eu brigo com o professor Eduardo também. Eu falei, esse regramento de afro resolveu o seu problema na academia. Eu continuo negra. Né? Eu falo, eu sou amiga deles, brigo com eles, brigo em público, brigo em particular, fui comer pão de queijo, porque tem uma outra coisa também, que a literatura é pensamento, né? É intenção, e também é divergência. Né? A academia estava acostumada a dizer que Cruz de Souza queria ser branco e pronto. E aquilo vira manual para ensinar neguinho também querer ser branco. Isso. Agora, assim, quando chega no momento da quilombação, a gente não só aquilomba e traz, cutuca, incomoda em questão de conteúdo, mas também a questão da teoria literária. Porque a teoria literária, ela também é bolha. E eu fui convidada para... Eu sempre perguntei por que eles me convidavam tanto, né? Porque eu falo o que eu falo, sabe? Eu não falo para agradar, eu falo o que eu penso. Então, eu falei, aquele tipo, ofendi o branco, ninguém mais vai me convidar. Não, me convidavam de novo, entendeu? E eu gostava disso, porque eu dizia que... Eu cheguei a dizer, vocês têm uma certa preguiça mesmo, né, de sair desse manual e encarar o texto, e a partir do que o texto fez com vocês, com a sua emoção. Duvido que um desses textos que cutuca a questão da sociedade brasileira, que cutuca o conforto branco, que questiona o privilégio, né, não te incomoda. E aí você chega e fala assim, não, porque a Miriam deve ter problemas de infância, porque ela não... Porra! Né? Então, você deixa de ler o texto e problematiza a escritora. Assim como fizeram com a Carolina Maria de Jesus. Deixa de ler o texto e problematiza a Carolina. Como assim?
Quem que problematizou o grande escritor branco, agora esqueci o nome dele. Ai, meu Deus, um baiano aí de vocês que... Jorge Amado. Isso, quem que problematizou Jorge Amado? Ninguém, todo mundo foi na obra do cara, meu. Uhum. E o Jorge Amado em si, enquanto pessoa, ele e a Zélia, tinha problemas, todos nós temos. Então, assim, sabe? O Dailton, dá um corte. Miriam, você quer um tempo? Não, eu vou pegar uma aguinha aqui que está aqui, eu já fico aqui. Eu não sei se respondi, mas eu respondi a questão do apagamento. Eu acho que sim. E a questão da invisibilização e a questão que você levantou. Tá? Miriam, você está trazendo assim a questão da bolha. Eu volto a essa bolha e te pergunto, e você já deu essa resposta, só quero enfatizar. Passei pela universidade, isso já tem mais de 30 anos, estou ainda como professora, dei aula há 20 anos na escola básica, nunca ouvi falar dos cadernos negros até há uns 10 anos. E conhecer isso fora da universidade, nos círculos de conversa entre mulheres, poetas, que vim conhecer. Então, essa pinça e essa bolha são fundamentais para a gente compreender por que se inviabiliza e invisibiliza. Eles querem tornar a gente invisível, querem nos apagar. Como você falou, eles não me apagam, porque eu continuo fazendo. Eu existo e continuo fazendo, escrevendo todas elas, todos eles. Mas é isso que eu quero chamar a atenção. A gente aqui está falando dentro de uma instituição, que é a universidade, a gente está falando dentro da instituição literatura, que você trouxe aí como uma ferramenta importante para os autores e autoras negras também, porque é poder, né, poder dizer realmente como é que acontece entre vocês, o que é literatura negra. Mas, assim, essa bolha que cria em torno, né, essa tentativa de não divulgar, de não fazer conhecer, ou então divulgar da maneira como a gente conheceu o Machado de Assis, o Cruz de Souza e o Lima Duarte, né? Lima Barreto. Ou Lima Barreto. Então, por que esses conhecimentos, por exemplo, os cadernos negros, isso não vira um saber, um conhecimento dentro da escola e da universidade, por exemplo? Olha, além da invisibilização e da inviabilidade, tem mais coisa aí. Tem. Eu não quero tem. Só que assim, falando em caderno negro, de vez em quando acontece, agora não, né? Porque nós temos ali um cara esquisito lá na Palmares, mas às vezes acontecia de, por exemplo, morrendo de pena do pai dele. Não, ele está desapontado, mas ele está bem, que ele é ele e o outro é o outro, né? Uma piadinha sem graça, que é assim, quando me perguntam, você conhecia? Assim, conheci como criança, mas era a ovelha branca da família, a gente já sabia. Então, a gente vou brincar com a conversa, entendeu? Porque não tem como não brincar. Ele está super tranquilo. Ele falou, ele realmente é o lugar dele. Ele é ele, sabe? No começo, ele estava numa mesa lá em São Paulo, na Ação Cultural, ele estava bem desapontado. Depois ele é ele, sabe? E acabou, a história dele é dele. Porque o filho, eu sempre falo, o filho não são os pais, e os pais não são os filhos. E é fim de conversa, né? Agora, é uma questão aí que se levantou, e eu falei disso para falar de uma coisa. Então, o livro da Conceição foi indicado para vestibular, então, de vez em quando, rompe algumas camadas de bolha, mas é na pinça, tá? E uma briga que eu tive, assim, em público, quando começaram a apresentar a Conceição Evaristo como ex-favelada. Eu conheço a Conceição Evaristo agora há 30 anos, e eu já conheci professora. Então, eu comecei a perguntar estão querendo colocar alguém no lugar da Carolina? Pô, são trajetórias diferentes. Entendeu? Ninguém quer negar a sua trajetória, porque não é uma trajetória individual, é uma trajetória de negros no Brasil. Agora, você quer que eu explique por quê? Me chama que eu explico. Por que essa trajetória não é uma exceção? É uma normalidade dentro do Brasil, por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Eu sou assistente social, cara. Se quiser, eu faço um relatório lindo, com estatística toda. Então,
essa conversa também já não me pega. E quando, agora eu não falo mais, né? Dão um currículo todo, né? Doutora e tal, pô, certo? E agora falando da bolha, né? Eu dei uma entrevista, tem uma entrevista minha que está num canal chamado, acho que, Bandolê, em que a Mariana até, ela veio porque eu tenho a fala brava, ela dizia assim, na minha entrevista eu dizia assim, eu existo mesmo sem você saber que eu existo. A minha existência não depende de você. Se você, que ela dizia, nossa, você tem uma trajetória de quase 40 anos e eu não te conheço, eu era, como é que ela fala? Editora, redatora, aquelas que pegam os textos das editoras para publicar, e publicar essencialmente as mulheres. Aí eu falei assim, mas eu existo, eu tenho essa trajetória, independente de você, sabe? Independente do seu conhecimento sobre mim. Você me conhece agora, mas eu também te conheço agora. Eu não sabia que você era editora, que você é uma editora até bem grandinha. Então, é um Brasil muito grande e são mundos paralelos. São mundos paralelos. Quando eu falo de bolha, a bolha é o mundo paralelo do branco, o mundo paralelo do negro. E eu ficciono isso no meu livro Maréia, que é esse aqui. Mais novo, Maréia. Esse aqui. Então, eu ficciono. Ainda não tenho. Pede na maleta 50%. Eu vi que está com promoção na maleta. Aí assim, por exemplo, só que tem uma questão. Nós, enquanto a população negra, nós trabalhamos para branco. E não é só empregados domésticos que trabalham para branco. Todos nós trabalhamos para branco, porque quem detém esse capital é a hegemonia branca do país. E esta hegemonia branca do país, ela não está nem aí, não conhece mesmo. Ela me conhece enquanto o seu serviçal, alguém que presta serviço, que leva a sua comida. Então, a partir desse lugar, inclusive, que eles fazem a literatura deles, entendeu? Então, eu, numa outra mesa que eu estava com um escritor, eu não sei se era o Loyola, eu sei que era um nomão aí, mas estava nos Estados Unidos, porque aqui não, aqui só me convido se eu for para engraxar o sapato dele, né? Mas aí, assim, então, aí aqui, aí, assim, alguma coisa parecida com isso, eu dizia assim, quando você, se for colocar uma personagem que seja uma empregada doméstica no seu livro, você vai colocar alguém que limpa a sua casa, né? Se eu for colocar uma empregada doméstica no meu livro, eu vou colocar uma pessoa que me faz carinho, uma pessoa que canta música, uma pessoa que conta história, uma pessoa que sai de manhã, volta de noite, pergunta se eu fui bem na escola, porque ela é minha mãe. Entendeu a diferença? Entendi. Você não conhece essa pessoa, eu conheço. Isso aí. E ela, quando chega, ela conta, sabe? Porque a dona Amélia, ela fez isso. Porque a dona Amélia, olha, porque a dona Amélia, nossa, a roupa da dona Amélia, aquilo lá da dona... Porque a dona Amélia, eu conheço a dona Amélia. Eu sei até onde a dona Amélia guarda as calcinhas. E o branco não sabe que aquela empregada doméstica é minha mãe e canta a canção de Niná para mim. Então, o mundo paralelo se dá aí. Então, também. E aí eu escrevo Maréia nesse ponto de vista, sabe? Que eu faço uma família branca, rica, né? Que tem toda uma história de tráfico negreiro e tal. Eu mostro que o heroísmo não é heroísmo, é rapto, é curra, não só da mulher negra, das mulheres brancas também, que foram vendidas para cá. E aí eu faço a sororidade. Aí, assim, então... aí eu fiz a sororidade. Uma ironia nessa sororidade aí, viu? Não, porque ó, quando eu estou escrevendo, eu faço algumas cobaias, né? São meus amigos, minhas amigas, e eu peço para ler um capítulo.
assim, o que eu preciso sair dali, então, um dos capítulos existe um atentado sexual violento a uma mulher, né? Estupro, é que eu tinha, olha, que me faltou a palavra e eu tive que fazer o significado para achar a palavra. Amenizou bastante aí. Uma mulher foi estuprada. Aí, e eu descrevo, né? E no fim, era uma branca que foi estuprada pelo próprio marido. E eu tinha dado esse capítulo para uma amiga minha branca ler. E ela vai lendo, quando ela chega no fim, ela fica, meu Deus, nossa, eu achei, eu falei, tá, sororidade, meu bem. Eu ia perguntar sobre os dois, sobre Marcelo Bará está e se Maréia. divertindo, né, Marcelo? Miriam? Oi. Eu ia pedir para você falar um pouco sobre Bará e Maréia. Você já adiantou um pouco sobre Maréia, né? E Bará, eu também já anunciei aqui, porque a gente é um pouco ignorante em relação a essas coisas. Por exemplo, você falou aí do Islã. Se tiver tempo, disposição, fala um pouco do Islã, das Minas. Como é que essas meninas estão aprontando São Paulo, Salvador? Então, olha, efervescência. eu só queria terminar um pouquinho o raciocínio, que depois virou um bate-papo aqui, o raciocínio, e eu fico me divertindo aqui com o Marcelo. Não, porque senão também o pessoal vai dormir aí, se a gente não brincar e tal, o pessoal está um pouco Não, o que eu acho calado. engraçado, sabe? O que eu acho engraçado live, agora que eu estou mais à vontade, porque as pessoas ficam assim, parece que vai tirar a fotografia 3x4 para documento, então, sabe, já é chato, a gente só vê a pessoa daqui para cima, né? E ainda com aquela cara que vai fotografar 3x4 para documento é ruim a beça. Então, quando tem o retorno, seja num sorriso, ainda bem que não está ninguém de máscara, porque senão o olho não dá conta de tudo, né? Pior, né? E aí tá. Fica pior. Aí, bom, voltando, né? A questão é a seguinte: quando eu falei dos paralelos, você está insistindo nas bolhas, da invisibilização, eu queria falar uma coisa que é uma reflexão minha, né? Que foi uma pergunta que fizeram uma vez para mim, e as perguntas que me incomodam, ela pode ficar 20 anos em mim até eu conseguir uma resposta para ela, depois de escrever poema, conto, e aí um dia pode ser que eu tenha alguma solução. E nessa, em particular, eu tenho, depois de alguns anos também, que é o seguinte, né? Essa invisibilização, tá? Esse não estar, né? Passa das paralelas que eu falei, mas esse não estar oficialmente dentro das histórias da construção de uma nação, isso é racismo estrutural, mas racismo estrutural está passando a ser só uma palavra também, que começa a fazer chapinha, e depois ninguém sabe o que tem dentro disso, né? Ninguém foi ler o livro do Silvio para saber o que ele está falando, mas a gente vai estar repetindo isso para sempre. Aí, assim, então, pelo menos estou ouvindo as palestras dele aqui. O livro não chegou ainda, mas aí, assim, então, veja bem, quando eu cheguei em 1980, no movimento negro, né, e depois no movimento literário, eu cheguei com um sentimento de muita raiva. Você acha que eu estava com raiva dos brancos? Não. Eu estava com raiva dos meus. No sentido de que e eu já tinha lido, já estava na universidade, já tinha, sabe, eu já namorava alguém do movimento negro e tal, que inclusive era um grande líder que me levou para grupos, para discussões e tal. Aí, assim, então, mas eu ficava com muita raiva. Por quê? Com tudo isso que aconteceu com a gente, eles não fizeram nada. Tinham que ser escravizados mesmo, deixaram tudo para a minha geração. É isso, você entendeu? Eu dramatizei para dizer... Aí eu fui ler um livro americano que chama Morte e Eternidade,
É um livro antigo, mas muito bom. Eu li no serviço social, porque a gente trabalhava com crianças com dificuldade escolar, e a maioria era negros. Então, assim, o que acontece com esse, né, que você vai retirando da pessoa, a pessoa não se vê nos livros de história, não se vê em lugar nenhum. Quando ela se engaja no movimento negro em 1980, ela fala assim, deixaram tudo para a minha geração. Mas o legal de ter me engajado nesse movimento foi o seguinte, eu comecei a encontrar os negros velhos da Frente Negra, sabe? O Oswaldo, o Carlos Assunção, que contavam para a gente. Eu conheci os expedicionários pracinhas, o Coronel Marcelo, que teve lá no Castelo, sabe, essas histórias vieram oralmente para mim. Então, eu fui construindo, e quando eu dou palestra, principalmente para professor, que eu dou palestra para professores, agora o Covid me tirou da jogada, eu ia dar uma palestra grande para professores, né? E em relação a essa desconstrução, porque essa construção não está só em mim, essa construção está neles também. E quando eu falo isso para professores brancos, eles se chocam, não no sentido se chocam comigo, se chocam como eu não pensei nisso, como eu não vi, mas não é para ver. A gente é construído para não ver isso. Sim. Eu fui até agora convidada, vou ver se a pessoa oficializa o convite, para analisar umas coisas que eu falei, as fotos, figuras. Icônico. Não vai sair, que eu estou exacerbada. Então, assim, que a partir de uma palestra que eu dei, em cima das gravuras do Debré, e como que isso faz com as crianças negras e brancas. Mostra quem é que vai servir, quem é que vai apanhar e quem é que vai mandar. E como que isso é dado na escola. Então, me convidaram para ir para um conselho lá, né, para discutir isso. Eu falei, pode mais uns 4 pretos aí, porque eu não quero ser o objeto de estudo, né? Então, assim, a questão é o seguinte, é construção de nação. A construção de nação está numa mão hegemônica. Olha o que está acontecendo agora. Está acontecendo na TV, está acontecendo na tua cara. E você não está percebendo? Não percebendo. A construção, não vamos tirar, que vai dar crise no país. Como crise no país? 75 mil pessoas morrendo, não é crise, meu? Dá licença! Dá licença um negócio desse, não, porque fulano, Fiesp, IESP, que não sei o quê, e a gente morrendo. Porque vai dar crise no país. Morrer brasileiro não é crise no país. Não está morrendo brasileiro, está morrendo negro e pobre. Isso. Né? Então, no brasileiro não está morrendo. Mas não importa, né, Miriam? Não, mas não está morrendo brasileiro. Brasileiros são eles, que vão para Miami. Então, assim, nós não somos. Isso. Quem está dentro de casa, protegido, né? Não está trabalhando, não está pegando ônibus. Isso mesmo, Miriam. E eu, assim, estava aqui morrendo de culpa. Loucura. Morrendo de culpa de ter vindo aqui escrever, depois não poder voltar para São Paulo, e minha família, meu pai de 93 anos, está tudo lá, né? E eu vou fazer o quê lá também? Nada, né? Bom, pergunta, Daíta. Eu acho que, a gente pode a questão era essa. Para as perguntas, né? Tem aí as pessoas, Edna, Júlia, que estão trabalhando aí com literatura negra, Júlia que está escrevendo, quer falar com a Miriam, quer conversar. Estou vendo Sandra aí também do Núcleo de Leitura, está aí atenta, presente. A gente tem mais um tempo, se a gente quiser conversar com a Miriam, está disponível aí. Eu não estou vendo aqui outra pergunta, Miriam, deixa eu ver. Oi, deixa eu entrar aqui um pouquinho, Rena. Oi. Sim. É Edna? Oi, sou eu, Miriam. Tudo bem? Oi. Eu sou do LINSP também. Fui eu e Júlia que perguntamos aí sobre a diferença do apagamento e da invisibilidade, né? Porque eu ouço os dois e já estava parecendo que os dois eram quase sinônimos. Aí você falou também da pinçada, né?
Essa pinçada é quando alguém emerge, quando alguém aparece, quando algum escritor, escritora negra consegue se lançar, como aconteceu, por exemplo, com Carolina de Jesus? É isso? Isso, a pinçada é isso, porque, veja bem, não dá, ó, veja bem, eu vou contar uma história aí da Flip. Quando a Giovana Xavier levanta lá a história de que é a Arraiá da Branquitude. Aí fica todo mundo, parece que ninguém via que era o Arraiá da Branquitude, né? E fica todo mundo procurando o preto, aí pinça Conceição Evaristo. Você entendeu o que é pinçar? Eu levo um para dizer que tem. Para não Isso. dizer que isso. Não, para representar é uma boa palavra. Representar o quê? Porque as nossas falas são diversas. E eu sempre falo, ninguém leva um branco para representar o branco. Entendeu? Leva um preto para representar a literatura negra, mas não leva um branco para representar a literatura branca, a literatura universal que eles falam. Entendeu? Verdade. Então, assim, um basta que está naquela coisa, um para mostrar, isso é uma prática antiga. O livro do Silvio, Racismo Estrutural, eu não li o livro, mas eu estava ouvindo as palestras dele, que está no livro, ele diz que está, que diz que é uma prática antiga. É uma prática antiga. Que tem, não, é uma prática que vem da falácia da democracia racial. Não, nós somos uma democracia racial. Até a minha empregada é preta, sabe? Tem as coisas assim, bem loucas, que hoje, no século XXI, parece louca, mas era democracia. A minha empregada é preta, eu tenho um amigo preto. Então, vem ainda dos resquícios de uma democracia racial mentirosa, da mentira, da falácia. Você entendeu? Então, aí, assim, a história era assim. Aí, quando você vai, falando dos jogadores de futebol, jogador de futebol não pode falar que tem racismo. Isso é uma pinçada. Porque você é um ídolo, você não pode. Na minha época de adolescência, Elisete Cardoso não podia dizer que ela sofreu racismo. A única que diz, e que está até hoje dizendo, é a Elza Soares. Porque você sofria retaliação, você não era convidada, e várias coisas desse jeito. Então, assim, quando se pinça discursos que eu consigo tolerar. Você entendeu? Não que o discurso da Conceição não seja bravo, é bravo pra caramba. E como? Só que tem aquele jeitinho de não ser. Então, agora o meu é bravo. E a gente brinca ainda. Você chega atirando, e eu chego cutucando. Miriam. Cada um, por cada exemplo. Um tem seu jeito, né? Não, então, quando eu digo representar o quê? Eu fiz esses dois exemplos para dizer representar o quê? Então, você leva um, e as nossas falas são diversas, são várias falas. Porque um só não dá conta disso tudo, né? Porque o ser humano é diverso, o escritor é diverso, e diverso já é uma linda palavra que dá um verso, né? Agora a questão é que conversar com o poeta Danice. É desigual, né, Miriam? Hã? O problema é que nossa sociedade é racista e desigual. Pois é. Alguém falou aqui, Miriam, o Guilherme Freitas Leal. Gratidão demais, Miriam Alves, depois de Márcia Cambeba. Foi uma grande tarde inominável. Muita gratidão pela oportunidade. Muita gente agradecendo, Miriam, dizendo que está aprendendo muito. Miriam Alves, excelente, estou muito grata, riquíssima. Parabéns, Miriam, realidade com esperança. Olha, Miriam, você despertando esperança aí. Então, as pessoas estão muito gratas e é isso aí. Edna, e você foi contemplada com a resposta de Miriam? Fui sim, né? Vou agradecer também a oportunidade de te conhecer, Miriam. Renaildo já falava muito de você, né? Mas eu ainda não tinha te visto, não tinha te ouvido. Foi muito importante essa tarde, né? A gente ouviu Márcia Cambeba, que eu também fiquei encantada, e agora você está sendo assim perfeito.
E dizer que os cadernos negros já existem há 42 anos, eu só conheço há 2, então, realmente é necessário que essas falas aconteçam para a gente descobrir o que já está aí, né? Então, existe, mas a gente não sabe. Então, está sendo invisibilizado também, né? Ou melhor, foi invisibilizado, porque esses dias, participando de algumas lives, eu tenho ouvido falar mais, inclusive, né? Mas comecei a ouvir falar sobre isso do ano passado para cá, né? Que eu comecei a pesquisar Júlia Suzarte, aí estou tentando resgatar essa história, né? Fazer a genealogia, né? Da história da literatura negra. Então, fui ler Maria Firmina, fui ler Carolina, né? E vou procurando, assim, garimpando mesmo, né? Mas a gente tem que descobrir, porque isso não está dado. Livro didático, como eu falava mais cedo, o livro didático não fala nada sobre isso. Nós é que temos, né, que, pelas frestas, tentando empurrar essas outras literaturas. Uma outra coisa que você falou foi que dizem que é literatura periférica, e eu passei um tempo me perguntando que nome dá essa literatura que não aparece, que fica, assim, muito à margem, né, que colocam para ser à margem, e não sendo periférica, você sugeriria algum outro nome que representasse melhor essa ideia do que você pensa? Eu também fico pensando num nome, eu não sei qual dar. A minha literatura é literatura negra. Só literatura negra e pronto. Agora, tem uma coisa, Edna, que eu vou te dizer. A literatura periférica é um movimento literário também, que começa, aí eu vou pegar a questão que o Dailton colocou, do Islã, a juventude e tal, que começa nos bairros de São Paulo, né, com os saraus, sarau da periferia, sarau da Brasa, e eles começam, normalmente, em lugares que ninguém nem imaginaria levar um livro, que é num bar, sarau num bar, normalmente eles são feitos em bares, né, que é o lugar de... É o lugar de lazer da periferia. Senta-se, põe as cadeiras lá, as crianças brincando, e etc. e tal. É por aí que acontece. E aí fizeram saraus. E eles começaram a fazer saraus da periferia, que a pessoa vai lá, declama, faz seu poema, tal, e começaram a fazer livros também e tal. Aí a academia está sempre sedenta de novidade, chega, tal, começa a levantar as questões e tal, eles viajaram, muito bom. E eles também, na periferia, não conheciam muita coisa de nós, e nós éramos vizinhos, às vezes. Sou vizinha da Raquel, do Sarau da Brasa, sabe? Então, subir no morro é ali, vizinha agora não, que eu estou em Maricá, mas assim, eu olhava da minha janela ali. Então, e aí, só que é o seguinte, tem uma coisa que nós falávamos, ainda se fala, dentro do Quilomboje, que é o seguinte, é a força do livro e a força da palavra, escrita. Não só oral, que a oral eu fui achar lá no Movimento Negro, mas as histórias dos negros velhos. Por exemplo, você não conhece Caderno Negro, mas Caderno Negro existe. Você não conhece Carolina Maria de Jesus, mas ela existe. Um momento, ela cai lá, ela cai na tua frente. Agora, com a questão das redes, da internet e tal, é só dar uma procurada, uma gugada aí que você acha um monte, né? Mas antes não. Né? Você tá, por exemplo, não é literatura negra, eu estava atrás eu sonhei com uma figura que dizia para mim assim, não me deixe morrer, não me deixe morrer, tá? Aí eu estou passando, olho, quem era? Na capa do livro, a figura que eu sonhei, a Lampoy, então, que ele acaba estando aqui nesse livro Maré. Então, assim, você atrai as coisas quando você está procurando as coisas. Então, não existe. Então, se você procurar, tá? A literatura de periferia tem, se é isso que você quer falar, tem muita coisa escrita. Tem o livro do Márcio Mário, não sei se é Márcio Mário, que tem um livro desse, que eu não estou em casa, senão eu puxava o livro, quer dizer, eu estou em casa, mas o livro está lá na minha outra casa. Eu puxava o livro e te mostrava aqui, esse livro. Então, assim, ele faz um apanhado, inclusive, ele analisa esse livro aqui também,
as nossas falas, e ele fala da literatura da periferia. Tem a Mariana, que tem tese sobre a literatura da periferia, e a literatura da periferia, periférica, né, eles não nos conheciam. E quando eu fui dar palestra para eles me convidaram, eu falei assim, vocês partiram de um princípio que a gente achou que não dava certo, que é a divisão geoespacial. A gente fez a divisão racial, fez a geoespacial. Porque a periferia tem brancos e negros. Então, no saraus tinha brancos e negros. Aí a pisada. Aí, quando começou a visibilidade em alguns nichos, em algumas bolhas, eles começaram a viajar, quem ia viajar? Os brancos. Literatura. Então, e os brancos e os negros da literatura da periferia ficavam. Aí eles descobriram a questão da racialização também da periferia. Uhum. E acharam cadernos negros também. E aí eles agora estão com a gente discute, faz um monte de coisa. Saem cadernos negros e tal. Tem um lance assim, que os periféricos saem caderno negro, a gente vai lançar livro lá. E agora eles se chamam de literatura negra periférica. Porque ou se descobriu que o termo periférico não tem a horizontalidade que se imaginava. Ele é todo, porque a sociedade brasileira é toda cortada pela racialização, assim ela foi criada. Ok, Miriam, mas pelo que você falou aí, eu acho que o que eu pesquiso está muito mais para a literatura negra do que para a literatura periférica. Na verdade, isso foi um termo que eu pensei lá no início, há um ano atrás, né? Pensando em opor à literatura tradicional o nome periférico, né? Aí, no caso, Carla já tinha me sinalizado que era perigoso, porque podia ter outras acepções para periférico. Aí, por isso que eu te perguntei. Mas, no caso, não é bem o periférico com que eu trabalho, é com literatura negra mesmo, né? A única coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte, né? Eu sei, eu sou facinha, tá? Sou facinha. Você pode entrar no meu Messenger e fazer uma pergunta que eu respondo, porque eu acho que... Eu só não respondo quando querem que eu faça a tese para você, eu não respondo mesmo. Eu respondo, querida, procura, vai lá, vê, né? Então, como uma aluna chegou assim para mim e disse assim para mim... generosa. Disse assim para mim, olha, aquele seu poema, A Pedra no Cachimbo, tem alguma coisa a ver com... Existe uma pedra lá do... Como é? Uma pedra no caminho? Do Drummond, uma pedra no caminho. Aí eu olhei, eu falei, ela quer que eu explique a pedra no cachimbo. Aí eu passei 1 dia, 2 dias, aí eu falei, a resposta foi a seguinte, nem toda pedra é do Drummond. Procura. Matou. Muito bem. Valeu, Miriam. Muito obrigada. Você é uma simpatia. Eu gostei demais. E me diverti muito nessa tarde também com você, viu? Muito obrigada por essa oportunidade. Pelo menos assim a gente se abraça, né? Justamente, né? Na pandemia a gente está sem ver até os coleguinhas, mas está se vendo aqui pela tela, né? É um novo modo de ser e existir. E gostoso que essa tela aqui está todo mundo rindo, agora tudo quanto tá assim, ó. Eu faço piada e assim. Pior que é involuntário, quando você vê, você já está com a cara quase que eu grito assim, olha o passarinho! Ô, Miriam. Oi. Júlia fez uma pergunta para você aqui, mas eu acho que ela poderia fazer. Júlia, você está aí? Eu acho que ela está com problema com a internet. Ela disse assim, queria que falasse mais sobre o Islã das Minas. Alguém citou aí, não prestei atenção quem foi. Não sei se foi delírio meu também. Ela falou do Sarau das Minas, e alguém falou do EJA, meus alunos do EJA, ali de Tanguá, fazem todo o semestre mural de poesia negra, usando a poesia de Miriam Alves. Olha para aí, foi a Amanda Bastos que disse isso, Miriam. Os meninos fazem um mural e utilizando seus poemas, sua poesia.
né? Carla também falou, diferente de chamar periférica em oposição à literatura branca. Na verdade, é isso mesmo que Miriam traz aqui. Periférica no sentido de que é o outro da literatura, né? Que a literatura de verdade seria a literatura branca e a periférica era a outra. Mas, Carla, Miriam pode, se quiser, responder eu acho que ela não está aí, né, Edna? Júlia? Sobre não, Júlia estava, eu não sei agora, mas eu acho que ela está com dificuldade com a internet. Enquanto vocês conversam, eu vou no banheiro, tá? Dá licença, professora. Não, a gente... vai lá, Miriam, 1 hora de... Eu adoro. Só Miriam Alves para sair da live no banheiro, eu amei. A gente já tem 1h30, mais de 1h30, né? Ela falou que a gente pode encerrar. Ela explicou que ela toma remédio para pressão, que geralmente tem um diurético junto, combinado, e aí a pessoa fica tendo que ir ao banheiro sempre, né? E ela até ficou um tempão aí com a gente. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Olha, Júlia está aqui. Muita coisa. Júlia está aqui, mas eu acho que ela não está podendo falar. Seria bom refazer a pergunta quando Miriam vier, e aí a gente encerra. Mas eu acho que Miriam já falou um pouco sobre essa questão do sarau, né? Não, esse do Islã, né? Não? Porque a gente tem 19 horas lançamento de livro, né? Para a gente dar uma descansadinha e tem que dar uma parada. Algumas pessoas já precisaram sair. Ela retomar, ela retomar. Eu vou ler um poema de Miriam enquanto ela está lá. Ótimo, boa ideia. Está em Profundanças também. Ela diz assim: inteireza. Só queria estourar tímpanos, quebrar portas com o pé esquerdo, estourar vidraças com a mão direita, gritar com voz rouca, sussurrar, dócil, 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 revelar o inteiro, que não cabe na metade do olhar. Eu pensei em ler também esse cachimbo que ela falou aí também. Acho que eu não encontro mais ele aqui. Aí tá bacana essa coisa dessas metas. É maravilhoso, mas Miriam, sobretudo, uma contista, uma romancista também, assim, maravilhosa. Desculpa, gente, mas é a idade dessas coisas, tá? A gente estava aqui, eu li até um poema seu, viu? Eu vi. Está na caixinha, dá para ouvir. Bacana, bacana. Eu li um poema inteireza, que você está em Profundanças também. Os poemas de Profundanças são profundos. Para ver se a Júlia estava aí, porque ela fez uma pergunta e a gente já estava querendo mesmo fechar, concluir. Se você puder falar do sarau, né, do Islã das Minas, vou ver se ela voltou. O Islã das Minas, e aí a gente fecha, você pode fazer uma palavra final também, tá bom? Porque, assim, o que existe, o meu pessoal em relação ao Islã, então, assim, no começo, eu acho bem engraçado, né? No começo, aquela reação, não, é poesia, e eles mesmos ficam assim, né, tal. Aí eu tive no Sesc, uma mesa junto com um rapaz, que esqueci o nome dele agora, do poeta, que ele organiza Islã. E como tem aquela história Miriam Alves, aquela coisa, ele estava muito assim, minha senhora, eu falei, vamos botar essa bolinha no chão, de poeta para poeta, vamos resolver o problema aqui. Qual é a questão? A questão é o seguinte, né? Eu acredito o seguinte, cada geração tem os seus problemas, tem as suas conquistas e deixa história. Então, quando eu era jovem, acredita, eu já fui jovem, então, assim, eu não nasci velha, tá? Então, todas nós chegamos, já tinha tido uma geração anterior de escritores em que o Oswaldo de Camargo, Carlos Assunção fazia parte e tal, na Frente Negra e toda essa história toda, e eles vieram com a gente, até um determinado ponto, né? Em que a questão do fazer literário se discordava, mas não o ponto de vista de que a gente tem que fazer a nossa literatura, a gente tem que ir, a gente tem que fazer, isso ninguém discorda, só a forma de fazer. E aí chegamos nós, o quilombojo, com 30 anos, cheio de hormônio e tal, fazemos isso aí e fizemos. Aí chega sarau, né?
a moçada de Sarau, que eu vou ter um papo com elas daqui a pouco aqui, na live nossa aqui, particular, para traçar algumas coisas. Então, assim, tipo, que agora já não é mais moçada, eu falo, agora vocês já estão tia, né? Que aí chegaram o pessoal do Islã, agora vocês são tia, eu sou avó, vocês são tia, o Oswaldo é bisavô, é avô, então, assim. Então, por que eu faço questão de dizer isso? Eu faço questão de dizer isso porque não quebra, a coisa vai. A corrente, né? Porque nós estamos juntos, entendeu? Mas não juntos, feito arroz vegeiro grudado na panela, e todo mundo é obrigado a pensar a mesma coisa. Sim. E o Islã, para mim, ele tem uma coisa muito importante. O Sarau já tinha, mas o Islã leva lá para cima isso. Que é você ter a chance de ter um protagonismo, tá? Você pega o seu poema, vai lá, você tem um protagonismo. E o Islã, lá do pedaço que eu moro, a minha filha tentou ser slammer, ela escreve, só que ela não quer que eu vou, então eu não vou mais. Então, assim, agora ela também está virando tia. Eu falei, você vai ter que fazer outra coisa. Aí lá no pedaço chama o Islã da Matriz, que é um bairro antigo da freguesia do Ó. Então, assim, junta 2.000 negros no Largo da Matriz. Aí você vê a moçada vindo, né? Para o quê? Ouvir poesia, falar poesia, escrever poesia, sabe? Dizer poesia. Porque tem aquelas batalhas, tal. Tem as batalhas de poesia, não tem as batalhas do pô de verdade, sabe? É muito legal, eu gosto. E aí eu estava dizendo para eles assim, aí tem aquela história que é fetichista, né? Para mim, por que o mercado não nos vê, por que não nos vê? Você quer que eles te vejam por quê? Você quer ir para Fátima Bernardes? Não! Você quer ir para o Bial? Isso vai fazer o quê na sua história? Agora, veja bem, vocês conseguem colocar 2.000 pessoas negras para ouvir poesia sexta-feira à noite no Largo da Matriz. É loucura, é loucura. Aí a polícia fica toda em volta e o povo está falando poesia, entendeu? Aí, sim... Você tem um mercado, você tem público, você tem ouvido, você tem produto, que é isso aqui. E o Islã não é um movimento só brasileiro, ele é internacional, e as pessoas são convidadas para ir para fora do Brasil pelo Islã. O que aconteceu com cadernos? O que aconteceu com o Sarau? O que está acontecendo com o Islã? O importante disso é que a gente conversa, às vezes, porque eu sou a véia chata também nessas histórias. Que é uma coisa, por exemplo, que Cadernos Negros ele acaba quebrando, porque dentro do Cadernos Negros você tem Cut, e você tem Jéssica, uma menina de 30 anos, seu primeiro conto, lindo, por sinal. Você tem Lia Vieira, que está na estrada aí, já foi para os Estados Unidos, a gente já participou de coisa junto, que não sei o quê. E tem a Catita, que há 3 anos está botando um caderno negro. E é o quê? O que aconteceu comigo? Está junto com os mais velhos, e não o mais velho enquanto pejorativo, o mais velho enquanto religiões, a tradição afro-brasileira, as tradições africanas, que o mais velho, ele é um depositário, e o mais novo também é, e eles se reconectam, né? Então, nesse sentido, em Cadernos Negros tem a horizontalidade, o quê? Então, se o CUT vai estar em Caderno Negro, ele tem que abrir o Caderno Negro, né? Ele é mais velho, ele é fundador, que não sei o que, a Esmeralda é organizadora, então tem que ver depois. Não, é por ordem alfabética. Pode ser que a pessoa que saiu hoje chama Ana, e ela sai antes. Ordem alfabética pelo primeiro nome. Então, eu estou entrando em Caderno Negro, meu nome é Ana. Ana. Então, vai ser primeiro caderno. Primeira. Entendeu?
Aí já teve algumas discussões, não, tem que ser assim, um velho, um novo, um novíssimo, não, que isto é uma organização ocidental. Uma das tradições africanas que ainda fica, principalmente dentro das religiões de matriz africana, é o novo, o velho, a criança, né? Aquele nenezinho, está tudo junto ali, na lida. Eles só, quando eles estão com sono, pega, vai lá, fica o maiá tomando conta deles, que não sei o quê, se eles acordam, eles vão para a lida de novo, brincam e tal. Então, esse tipo de convívio, né? E o Islã me dá isso. E dizendo também que, entre tantas coisas que surgiram ao redor e junto, a Cadernos Negros, esse movimento, por isso que eu chamo de movimento, né? E está sempre surgindo coisas. Surgiu um coletivo chamado Mulheres Negras na Biblioteca, exatamente as histórias que todo mundo conhece. Elas fizeram biblioteconomia. Aí, na biblioteca não tem livro negro, ela vai dizer para a professora que não tem autores negros, a professora diz que não tem, que porque não tem, porque ninguém escreve, dentro não escreve, aí, graças a Deus, tem Google, elas levantam Google e entram em contato, por isso que eu falo que eu sou acessível, entra em contato comigo, né, e fala, a gente não tem dinheiro e tal, mas a gente queria que a senhora fosse... O que elas fazem? Elas vão no Google, levantam poemas de todo mundo e empastelam, grudam pela universidade e me chamam para fazer palestra, né? Eu falo, não tem dinheiro, então me paga uma cerveja. Eu estou na base da cerveja, virei alcoólatra, não me paga uma cerveja, né? Então, aí você vai... E depois, esse coletivo agora está bem, bem forte, né? Porque aí já virou tantas outras coisas, já entrou na Mário de Andrade, propondo várias coisas e tal, e elas fizeram o que chamaram de roda de poema também, porque a gente fazia roda de poema lá na época. Aí, ela ouvindo uma palestra do CUT, elas gostaram da ideia, falaram, nós queremos recuperar essa ideia. Só que a gente quer recuperar essa ideia, a gente, com mulheres, e a gente quer misturar todo mundo. Então, chama Esmeralda Ribeiro, Miriam Alves, pessoal do Sarau, pessoal do Islã, pessoal... Aí foi legal também. Foi aí que eu tirei, com essa experiência, que eu tirei a minha reflexão que eu falei para vocês, a questão das igualdades e diferenças, porque dá conflito, né? O que eu entendo de poesia, o que a gente está procurando, não é bem semelhante nem ao que o Oswaldo acha, nem ao que eles estão achando, e é meu. Mas aí eu falei, gente, cada geração tem a sua procura e a sua forma de dizer. Se eu acredito na diversidade das falas literárias negras, por que eu estou aqui... A Kimani sofreu um pouquinho na minha mão. Como é que eu estou aqui embarreirando essa conversa, sabe? Véia, fica no lugar, vai fumar cachimbo. Oh, Miriam, você é maravilhosa, você realmente é uma fonte de sabedoria para a gente. A Júlia falou que conhece o Islã, que ela acha uma potência, conheceu, tive a oportunidade de participar da FLUP em 2018, foi de arrepiar. E ela diz que são as vozes que são ouvidas, pessoas de todo o país deixando seu recado através da arte. Júlia é uma jovem poeta aqui, já foi até para Fátima Bernardes, é um talento. Então é isso, Miriam, a gente quer muito agradecer a sua participação. Ô, Júlia, não é crítica a Fátima Bernardes, não. Mas a gente tem um lançamento de livro agora, né, Carla? Carla, professora, colega aí da Miriam, não, eu ia completar uma coisa antes de eu falar de Miriam, dizer que Júlia Poeta foi até para o Celinspe, e não para Fátima Bernardes. Adoro! É nosso evento no UF, nosso evento do nosso grupo. Fátima Bernardes é o sonho dessa galera. Você Miriam já falou aí 2 vezes da Fátima. Foi bonito. Querem para Fátima. Foi maravilhoso, foi ótimo para ela. Miriam, foi maravilhoso te ouvir, viu? Assim, a gente só ouvindo, né, através de Renailda, mas assim, você trouxe para a gente essa voz mesmo de força, de luta, de resistência, eu acho que ficou isso tudo muito claro.
né? E, sei lá, todo o caminho que você traçou aí, a sua trajetória de vida, a sua história, né? Tudo isso foi muito maravilhoso de ouvir. Acho que a gente vai criando essa consciência, né? De como esse movimento acontece. E sim, divulgar bastante essa literatura, né? Negra, que eu acho bacana. Isso para a Edna foi uma experiência. É porque eu estou na orientação com a Edna, e eu acho que eu sempre resisti a essa coisa de chamar de literatura marginal, aí literatura periférica, eu não gosto do nome, aí eu digo, ó, tem que chamar diferente, tem que ser outra coisa, e eu acho que com você a gente reafirmou essa coisa, literatura negra, e pronto, e é isso mesmo, e aí eu acho que Júlia também vai reforçar isso. Mas muito obrigada, viu, por ter disponibilizado esse tempo para falar com a gente, e seja sempre bem-vinda aos nossos encontros. Eu que agradeço, Miriam. Então é isso aí. professora Carla, e assim, só uma sugestão, né? Sim. Eu questiono muito a academia, mas tem que ouvir como que os movimentos que vocês estão estudando se autodenominam. Então, e dentro da autodenominação, existe um contraponto à literatura do branco, entendeu? Então, que nos exclui enquanto fala cultural nacional, né, da nação. Então, quando a gente coloca literatura negra, é uma autodenominação. Por isso que eu não gosto da literatura afro, porque passa a ser uma denominação externa a isso. Se estudando, mas por que eles se denominam literatura negra? Aí tem a resposta. Por que os saraus se denominam literatura periférica? Eles têm a resposta para isso. Claro, claro. Essa resposta é uma autoteorização, né? Não é uma teorização externa. Desculpa, mas assim, porque não... O que às vezes me deixa muito bravinha é assim, né? Eu tenho uma piada que eu falava para o professor Eduardo de Oliveira, eu falei assim, o meu nome é Djadiá Nancá. Sempre foi assim. Aí eu chego no Brasil, Djadiá Nancá. Djadiá Nancá. A partir de hoje você é Benedita. Entendeu? Ainda continuo fazendo isso, te batizo Benedita. Né? Então, mas por que você é de Jadiá? Esse é o nome que eu inventei, porque não deixaram eu dar minha digina, né? Então, de Jadiá Nandá. Então, assim, por que é de Jadiá Nandá? Bom, de Jadiá, por quê? Outra invenção, porque é o sol derramando a sua luz no horizonte, sobre as águas. Esse é o meu nome. Bonito. Né? Não, mas não é. Tudo isso é inventado, porque eu não posso falar na verdade o que é. Eu inventei tudo agora. Mas a invenção já é. Não, porque assim, cara, eu sou escritora, cara, a gente inventa na hora. Eu falo, não pode, só deixa eu inventar uma coisa. É verdade. Gente, então, assim, se você perguntar por que da literatura negra, eu vou te responder. De Jadiá Nancá é porque é o sol, é os raios de sol brilhando no horizonte, depositando na água. Boa noite, obrigada. Então é isso, Miriam. Muito obrigada, viu? A gente ficaria aqui um tempão, mas realmente a gente tem o tempo aí para... A gente vai fazer um lançamento, né, do livro do grupo de pesquisa, mas eu quero muito te agradecer. É uma coisa assim, um abraço fortíssimo que eu estou te dando, e eu espero que você receba daí essa energia. E que a gente possa se ver pessoalmente em breve, né, Carla? Edna e outras aí. Em breve eu quero uma cerveja e vou dar um abraço tão arrochado que tem que chamar a polícia para me separar. Eu estou prometendo isso também. Eu vou sair levada de um bar. Obrigada por fazer uma live bem sorridente, tá? Eu me sinto muito confortável. Alguém vai ter que desligar, esse alguém acho que vai ter que ser eu, né? Porque senão a gente vai ficar... Miriam, um abraço, muito obrigada, viu, minha querida? Tchau, obrigada, queridas. Muito beijo. Obrigada. E a gente continua aí. Maravilhosa, né, gente?
Muito boa, viu? Eu senti que ela ia falar o resto da noite, mas não dá, né? Ela é muita Ela é história, né? muito produtiva, é uma História. fonte de sabedoria, foi muito legal. Então agora a gente retorna às 19, né, gente? Isso, para o lançamento. Ela é muito Abraço. legal mesmo. Tá bom. Tchau, gente. Obrigada aí, até daqui a pouco. Tchau. Agradecemos Até. a todos aí também, viu? A todos, a todas. Foi E quem maravilhosa a puder, tarde. volta para o lançamento. Isso. Ok. Aguardamos. Beijo.